Isso, isso. Tá certo, tá certo. Bem observado aí. Deveria ser... Espera aí, deixa eu ver se eu inverto aqui. Lá no software de estatística ele não tem essa... Aqui no Excel é mais chatinho para fazer. Se eu vou saber fazer isso aqui no Excel. Professor, Opa! você já viu algum trabalho de auditoria buscando verificar como é que os tribunais, ou a própria CGU mesmo, trabalha o tamanho da amostra na auditoria? Tamanho de amostra. Eu digo isso, professor, porque eu já fui auditor de uma instituição pública, não foi tribunal, o foco era outro. E muitas vezes havia algumas buscas e apreensões feitas pela própria instituição, e aí chegava para quase 2.000, 3.000 processos. Quando era uma auditoria de gestão, o foco era um, mas quando era uma auditoria específica de uma secretaria de município ou de estado, geralmente de município, eu sempre discutia, gente, vamos calcular aqui o tamanho, porque a gente tem aqui 800 processos que chegaram praticamente em um caminhão aqui, que os caras pegaram tudo. E a gente não vai dar conta disso tudo aí. Então, vamos buscar aqui algum meio para poder fazer. Mas o pessoal, às vezes, ignorava. Eu era uma voz, assim, um pouco dissonante. Porque o Aham. pessoal dizia, não, vamos pegar qualquer um aqui, aquela coisa. Pô, qualquer um? Não, vamos estabelecer aqui algum contexto para poder encontrar uma amostra que caracterize, pelo menos, o tamanho da população que a gente tem aqui, de 800 processos. E, a partir daí, eu comecei a discutir com auditores de outras entidades, e os caras diziam, não, a gente pega lá, Valdemir, chega a 200 processos, a gente pega 30, 40 e... Eu digo, caramba, isso é muito aleatório. É. Então, assim, eu acredito muito na amostragem probabilística. Não Sim, sei qual é a sim. opinião do senhor em relação a isso. E se a turma realmente fica atenta a isso? Eles observam, vê esse tipo de comportamento? Vai depender ali, Valdemir, assim, nos tribunais, o que a gente trabalha, cara, assim, quando a gente quer que o trabalho represente mesmo ali de forma consistente, né, o resultado, aí se parte aí para o plano amostral e fazer a análise probabilística. Mas muitas vezes a auditoria, o auditor vai ali pelaquela amostra tem um nome específico lá Conveniência e oportunidade. isso, que ele usa a expertise dele para definir, entendeu? Então Mas isso é muito subjetivo, você normalmente concorda? concordo. O Tribunal de Contas da União ele tem um manual de amostragem, tá até compartilhado aí com a gente Eu no vi, nosso Drive. eu vi. Tá? A lógica é que se utilizasse essas técnicas ali, enfim, definisse de forma adequada, até em termos de procedimento, né? Mas na prática, cara, às vezes no Brasil a gente tem um desafio aí com a parte matemática, né? Isso não Na de minha forma geral, opinião, entendeu? Mas professor, na minha concordo com opinião, você. o auditor ele tem que ter uma noção boa de estatística. Eu acho que as Concordo com você. instituições têm que investir nesse pessoal, porque a gente não pode fazer as coisas assim, e até para reduzir custos, otimizar processos. Com Algumas certeza. técnicas estatísticas ajudam, e Com muito. certeza. Eu não consegui mas aqui, enfim, faz toda a diferença, né, Gustavo? Mas eu apanhei do Excel aqui. Vamos... Bora lá, pessoal. Então, os tipos aqui de questões avaliativas. Na análise prospectiva, né, fornecem análise e conclusões sobre informações baseadas em suposições relativas a eventos que possam ocorrer, juntamente com possíveis ações que a entidade auditada possa tomar em resposta a eventos futuros, capazes de afetar a economicidade, eficiência e efetividade. Opa, desculpa. Pronto. Estão vendo aí também, né? Então, abordagem orientada a problema. Quais desafios, se houver, os alunos de escolas com altas taxas de pobreza enfrentarão ao se prepararem para a universidade nos próximos 20 anos? Abordagem orientada a resultado. Como padrões federais propostos para a segurança de acampamentos
juvenis podem afetar os índices gerais de lesão e doenças em crianças. Tá? Então, algumas dessas análises aí prospectivas dessa tipo de questões aí de auditoria. Vamos em frente. Mais exemplos aí. Eita, avançou demais. Abordagem efetividade e resultado dos programas. Questões que se concentram na efetividade nos resultados de programa geralmente medem a maneira e a extensão em que o programa está alcançando suas metas, objetivos e, portanto, também podem examinar a qualidade da implementação do programa. Então, aqui é uma abordagem orientada a resultado, até que ponto o programas internacionais de apoio à merenda escolar seguem as boas práticas para esses programas estabelecidos pelas Nações Unidas. Abordagem orientada a sistema. Em que medida o sistema e procedimentos de gestão permitem uma resposta suficiente e rápida adequada a catástrofes. Tá? Então, ali ele está analisando o sistema. Controles internos também pode ser um foco dessa abordagem. Então, aqui, as questões de controles internos referem-se à avaliação de um sistema de controles internos e de uma organização que tenha sido desenhado para fornecer segurança razoável de operações eficazes, eficientes e relatórios financeiros e de desempenho confiáveis. Tá? Então, posso ter questão avaliativa sobre controles internos. Lá, ó. Até que ponto os controles internos em vigor ajudam a garantir a obtenção dos resultados desejados na entidade? Até que ponto o Ministério do Trabalho garante que as medições de desempenho de seus programas de formação profissional são válidas, confiáveis e completas? Tá? Exemplos aqui de controles internos. E, por fim, conformidade. Questões de conformidade referem-se ao cumprimento de critérios estabelecidos por lei, regulamento, cláusulas contratuais, acordos de concessão, etc., etc. Né? Conforme já dito, auditorias operacionais podem incluir elementos de auditorias de conformidade. Aqui parece que é até confuso, né? Eu estou misturando uma auditoria com outra, né? Mas quando você vai ver a operacional, de certa forma você faz um overview ali daquela área que você está auditando. E aí, se essa questão de conformidade é um ponto que está afetando, né, o processo como um todo, ela pode sim ser avaliada. Né? Então, aqui, até que ponto os projetos financiados pelo Programa de Reparos Emergenciais de Rodovias cumprem os requisitos de elegibilidade do Programa Federal? Alguns exemplos aí. Muito bem. Uma outra etapa aqui é determinar causa e efeito para determinar as questões. Tá? Então, ele traz essa explicação aqui de causa e efeito. Tá? Por exemplo, o nível 1 aqui, que é o efeito. Né? Muitas pessoas são feridas ou morrem em acidentes rodoviários. Qual a causa? Erro das operadores constitui a principal causa de ferimentos e óbitos. O sistema de saúde é limitado em sua capacidade de tratar feridos. A infraestrutura deficiente é a causa principal dos ferimentos e óbitos. Então, eu estou com um efeito aqui, né? Que é essa morte em acidentes rodoviários. Eu traço aqui algumas causas, e aí disso eu trago questões de auditoria. Tá? É uma técnica da gente determinar as questões. Todos bem aí, pessoal? No prompt lá do ChatGPT, eu posso explicar isso para ele, tá? O chat, né? Pronto. Aí, ó. Então, olha os exemplos aqui de questões que ele trouxe a partir dessa técnica aí, ó. Quais os passos vêm sendo tomados para ensinar pessoas a dirigir e fazer a manutenção de seus veículos? Tá? Indicando ali na questão da falha do operador. Como o governo vem aplicando as leis de segurança no trânsito? Uma outra questão com visão dos erros dos operadores. Aqui no sistema de saúde. Qual a capacidade do sistema de saúde de tratar vítimas de acidente de trânsito? Questão aqui de acidente de saúde. Qual a condição das ruas e a infraestrutura nos locais onde mais ocorrem acidentes? É um outro ponto também. Reparem aqui, pessoal, que só daqui eu consegui visualizar as variáveis que a gente pode usar para medir isso, né? O que eu posso fazer isso aqui? Condição da rua de infraestrutura em local onde mais acidentes ocorrem. O próprio DENIT ele tem mapeado lá os trechos críticos. Tá?
Então, eu poderia ter uma variável que eu quero explicar nisso aqui, que é o seguinte: o acidente ocorreu em trecho crítico? Sim ou não? Tá? Ou então, poderia ser o óbito, né? Acidente com óbito. Teve óbito? Sim ou não? E eu explicar, enfim, se foi em trecho crítico, enfim, eu posso aqui fazer uma série de possibilidades para responder essa questão. Professor, acho que o desafio de montar esse trabalho, sobretudo aí, é enxergar a relação causa e efeito, que por si só, assim, de uma maneira que se aposta aqui, parece que é trivial, né? Trivial. E não é, né? Muitas vezes aquilo que é o efeito não é bem o efeito, ou aquilo que é a causa também não. É boa pergunta, Marcelo. Assim, é uma coisa que a gente faz na academia e aqui também na nossa área de tribunal é a questão de avaliação de impacto de política pública, que é justamente isso que o Marcelo está discutindo aí, né? Qual é a causa aqui, né? E o efeito nesses pontos. E aí, o que é uma saída que a gente tem aqui nas nossas pesquisas? Né? Normalmente a gente comprova a associação entre os fenômenos, tá? E usa, apesar de eu não saber se o fenômeno A que está interferindo no fenômeno B, né? Ou é dependente que está interferindo, a explicada que que causa o resultado, ou é dependente que causa o resultado na explicada, né? O fenômeno, eu não sei ali a direção do fenômeno, né? De quem é causa e quem é o efeito, mas eu posso comprovar ali uma associação entre esses matemáticos significantes. Na minha conclusão, eu posso sair dessa história de causa e efeito, mas tentar ali buscar associações entre essas variáveis, que aí é viável aí em certos casos, em certas pesquisas vocês vão ver. Ele não traz diretamente como a infraestrutura está causando o óbito, tá? Enfim, mas ele traz lá, existe uma associação significativa e estatisticamente significante que entre óbitos e infraestrutura, trecho crítico em rodovias. Porque às vezes pode, tipo assim, se o acidente pode ter ocorrido no trecho crítico, mas se tivesse ali toda a infraestrutura de hospital de perto, né, talvez não levaria ao óbito. Tá? Então, o trecho crítico contribui, mas talvez ele não é o determinante para estar essa associação com óbito. Tá? Essa discussão é boa, professor. Uhum. Sim. Para trazer para